Eu sou a Natália Trentini, orientada pelo doutorando Paulo Tume, e essa é uma apresentação para o CIMIC da PUC Paraná. O nosso trabalho apresenta como título a correlação molecular e fenotípica dos genes localizados no locus deletado na síndrome de deleção 9p. Então, a síndrome de deleção 9p é uma condição caracterizada pelo atraso no desenvolvimento, atraso mental e anomalias craniofaciais. À direita, nós temos um paciente que possui a síndrome e também algumas dessas anomalias características, como sobrancelhas arqueadas, fronte proeminente, trigonocefalia, entre outras. Então, a síndrome ela é uma anormalidade cromossômica estrutural rara, que contempla deleções terminais e rearranjos cromossômicos desequilibrados, sendo os derivativos, e a deleção mais descrita contempla as bandas de 9p22 a 9p24, como na imagem ao lado. A síndrome também é esporádica, em 2/3 dos casos, e hereditária no terço restante. Apresenta também um viés feminino de 1/4, e o primeiro relato na literatura foi em 1973. Sendo assim, então qual a correlação entre a genética com as características apresentadas por cada paciente? Pensando nisso, o objetivo da nossa pesquisa foi realizar uma revisão sistemática de literatura para localizar a região de deleção em comum entre os indivíduos com a síndrome de deleção 9p para identificação e caracterização de genes com o fenótipo da síndrome. Então, a metodologia abrangeu 4 etapas principais, sendo a primeira a revisão sistemática da literatura, a segunda a formação de uma tabela com a coleta de dados a partir dessa revisão, seguida da correlação dos fenótipos com as regiões deletadas nesses indivíduos e, por fim, foi feita uma análise estatística. Então, nós utilizamos um protocolo padronizado de revisão sistemática e a nossa base de dados foi o PubMed. Através dessa pesquisa, obtivemos 413 artigos, alguns deles sendo excluídos por título, outros por resumo e outros por texto, o que proporcionou 133 artigos, alguns sendo relato de casos e outros sendo estudos de coorte, o que gerou 146 indivíduos para pesquisa, sendo 43 deles com deleção exclusiva em 9p. Aqui exemplificando as perguntas que utilizamos para revisão. E na coleta de dados, obtivemos dados do paciente, como gênero e etnia, dados físicos dos mesmos, como crescimento, desenvolvimento e anomalias, e as alterações genéticas destes, como o local, o tamanho e o tipo da mutação, assim como exames caso fossem contemplados. Na análise de dados, utilizamos o programa computacional IBM-SPSS. Então, os resultados da nossa pesquisa foram os seguintes. A mutação mais frequente foi a dos derivativos, com um total de 24,7% de todas as mutações. Porém, ao isolar as deleções, a principal delas foi a deleção 9p22, com 17,1%, seguida da deleção 9p24, com 5,5%. Ao analisar o atraso do desenvolvimento dentre as deleções, o principal foi o atraso psicomotor, seguido do físico e do mental. Ao analisar as características fenotípicas também dentro das deleções, a principal foi a orelha com implantação baixa, seguida de filtro longo e hipotonia. Por fim, nós isolamos a deleção na região 9p22 por ter sido a mais frequente e analisamos as características presentes nesses pacientes. A principal foi a orelha de implantação baixa, seguida de filtro longo, seguida de trigonocefalia. Por fim, o nosso trabalho conclui que, dentre as mutações, a mais frequente na síndrome de deleção 9p é a dos derivativos, que a deleção mais frequente é a de 9p22, seguida da 9p24, e que pacientes com a síndrome possuem atraso no desenvolvimento físico, psicomotor, atraso no desenvolvimento da fala e também da linguagem e uma dificuldade de aprendizado. Também apresentam algumas anomalias características, como as citadas à frente, dentre elas orelhas mal formadas e com implantação baixa, ponte nasal deprimida, dentre outras. Muito obrigada!